Olá, amigos! Estou aqui em mais um Bacio Podcast. Obrigado a você que está sempre acompanhando os nossos vídeos. Trazemos temas diferentes, importantes para o seu dia a dia, ou para alguém especial que você pode estar compartilhando também no grupo da família, divulgando status, porque realmente a gente traz temas aqui que pode ajudar a melhorar a vida de alguém. Quero que você se inscreva, né? Peço para você se inscreva no canal do YouTube, Bacio Podcast, também no Instagram, onde lá você confere alguns recortes das nossas entrevistas. E a gente começa o ano, claro, todo vapor, com entrevistas diversas, assuntos importantes. Hoje, já para adiantar aqui, nós vamos falar para você, empresário, para você que está querendo iniciar, sonhando em abrir um negócio, você que está no início, pequena empresa, confira, não saia daí, porque o assunto é para você ou para alguém que você queira ajudar, que também está nessa situação, desenvolvendo, atuando num sonho, realizando um sonho do seu próprio negócio, tá certo? A gente chega aqui junto com meu amigo Felipe Otelakoski. Seja bem-vindo. Muito bem, Bacio, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né? Antes de mais nada, né, eu já queria parabenizá-lo, né, você e o seu time, porque produzir conteúdo podcast é para poucos, né? Porque a gente sabe de todos os aparatos, equipamento, dedicação, certo, técnica, né? Então, parabéns por toda a estrutura aí, pelo seu time e pela sua dedicação aí, trazer uma coisa nova, uma inovação aí para a cidade. Bacana, e para mim é uma satisfação, né? Sem o nosso entrevistado, as pessoas que vêm aqui, né, nós não sairíamos do lugar. Então, todo esse trabalho, te agradeço aí, né, pelas palavras, é feito, né, para quem vem aqui, para a gente buscar o conhecimento e para levar para as pessoas que nos assistem, né? Muito bem, muito bem. E assim, mas eu estou muito feliz de estar aqui, é algo que eu gosto também, interessante o assunto. Felipe Otelakoski, você é mentor de negócios. E é isso que nós vamos falar, sobre mentoria, sobre o que o mentor faz, quem pode ser ajudado, quem pode precisar de um mentor de negócios, né? Para que serve, em que momento, enfim, tudo a respeito, porque é algo aí realmente importantíssimo para você que às vezes está um pouco perdido, né? Às vezes quer buscar o conhecimento para abrir um negócio agora e faço o quê? Sim. O mentor de negócio é um companheiro aí. Então nós vamos falar desse assunto já. Mas antes, Felipe, eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Nós sabemos, né, já estamos te conhecendo aqui, sabemos do teu trabalho, da sua profissão, mas eu queria conhecer um pouquinho da tua história, que você falasse rapidamente aqui quem é o Felipe Otelakoski. Muito bem, né? Eu me chamo Felipe Otelakoski, né? Sou de origem polonesa, né? Otelakoski. Isso aí. Vim parar em São Mateus, mas na minha história não começa aqui, né? Eu nasci em Pato Branco, né? Meus pais são pastores, né? E na época ele foi transferido para Marechal Cândido Rondon, onde ele ficou menos de um ano e logo ele já veio para General Carneiro, que é perto aqui, né? Então eu fui para General Carneiro, eu tinha uns 9 meses mais ou menos, né? Nasceu lá e já teve que sair. E daí ali, né, ficamos até uns 11 anos. Com 11 anos meu pai foi transferido para Curitiba, depois com 18 para São Mateus. Daí que eu comecei São Mateus, né? Então a primeira vez que eu morei aqui em São Mateus, eu morei 2 vezes. Essa é a segunda vez que eu moro aqui, né? Sou aqui de São Mateus hoje, né? Inclusive, você mora em São Mateus. Hoje eu moro em São Mas Mateus. Uma das passagens foi com seu pai, que é pastor. Exatamente. Você me falava que, né, é a igreja quadrangular, né? Isso. Veio fazer um trabalho junto com o pastor Francisco. Correto. Bem conhecido na cidade. Isso. Me lembra o nome do seu pai. Meu pai se chama Marcos Otelakoski. Certo. Isso, então, muitas pessoas que vão nos assistir vão lembrar dele por essa essa passagem aí como pastor também em São Mateus. Exatamente. Né? E, bom, você fala um pouco da história da andança aqui, né? Da andança, que é como a gente fala aqui, sim. Das cidades. E eu, pelo que eu pesquisei, eu soube que você começou a empreender cedo. Mas sempre há um momento que marca na vida, uma inspiração, um momento que diz, não, olha, eu quero isso para minha vida. Fala um pouco para nós aqui, como que surgiu essa ideia? De empreender, né? Exato. Eu
Eu me lembro, assim, de forma clara, né? Quase que de forma cristalina, assim, como se vem, sabe quando se lembra aquela memória e vem um flash, né, na cabeça, tivesse né? falado horas atrás. Exatamente, né? Que eu tinha 9 anos, né? A gente tinha meus pais... A gente foi, né, fazer uma viagem para Gaspar, né? Foi a primeira vez que eu também conheci o mar, que fica perto ali em Santa Catarina, né? Sim. E na frente da igreja do amigo do meu pai, né, do pastor lá da igreja, tinha uma loja gigantesca, assim, incrível de brinquedos. Eu lembro que aquela criança de 9 anos, no caso eu, né, atravessou a rua, foi lá e ficou encantado com os brinquedos, porque Gaspar é uma cidade maior, né? Então tem mais recurso, tem mais coisas, novidades, né? Deu um piazinho, né, de 9 anos do interior de General Carneiro, né? Se deslumbrando com aquilo. E de alguma forma, por qualquer motivo que eu não me lembro agora, né, meus pais não poderiam, né, me dar um brinquedo que eu gostaria. Na época era a febre aquelas Beyblades, né? Não sei se você lembra dessa. O que era Beyblade? Era tipo um negócio que soltava, assim, né? Não sei explicar, é tipo um peão, né? Vamos falar assim. Eu fiquei né? com febre uma vez que eu queria uma espingardinha de rolha, de pressão. Assim. Eu fiquei até um momento febril, assim, de você querer, e daí os pressão, pais, né? Não, como você falou, né? Não, na hora e tal, às vezes não pode comprar, também não lembro. Sim, sim. Mas a gente, né, esses momentos aí de infância, né? Marco mesmo, né? Eu peguei um pouco sobre arminhas, né? Tinha aquelas espoletas, né? Um pouco mais pra frente, assim, que dava um estralo, assim, né? Que você comprava uma cartela de espoleta, não sei se lembra disso daí. Isso daí é só pra... Eu comprava muito quando ia no festa, assim, rodeio e tal. Tinha muito pra vender. Hoje não se acha mais. Sim, nunca mais vi. Acho que até foi meio que proibido, algumas coisas assim, né? Então ali despertou, né, um interesse ali com 9 anos de deve ser muito legal, né, ser empresário, né? Essa foi a criança olhando para a vitrine, encarando aquela vitrine, né? E ali começou, né? Desejando algo. Desejando ali, né? Esse anseio, né? E eu comecei a empreender logo depois, não demorou muito. Comecei a empreender ali com 16 anos. Certo. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? No primeiro ano ali de emprego, comecei a fazer a minha formação, que eu sou programador, na verdade, né? Sou programador de formação, né? Sou Web Design Developer, né? Então, fiz um treinamento técnico naquela época, de 2 anos, e eu finalizei o primeiro ano, e olha que louco, né? Eu acreditei no que o meu professor falou, que ele vendia site a R$4.000, né? E ele que tinha 20 anos de carreira, né? E eu acreditei, né? Porque eu acredito que o primeiro passo de todo empreendedor é acreditar, né? Sim. E eu ofertei e vendi um site por, na época, R$3.000. Né? E o meu salário lá, CLT, naquele primeiro emprego, era de R$600 por mês. Era menos, talvez, do que um salário mínimo na época, né? Então eu falei, não faz sentido, né? Já tinha aquela centelha ali, né? Só foi aflorou daí. Só aflorou. Daí eu iniciei ali, né? E logo nos primeiros meses já vi que não era só aquilo, né? Não era só uma venda que perpetua o teu negócio, né? E ali começou a minha jornada, né? Qual que foi o teu primeiro negócio? Então, eu fiz esse site, né? Logo depois deu umas caídas, daí eu comecei a vender cartão de visita na rua. Então eu fazia porta a porta lá em Curitiba, na avenida ali dos... que tem ali os ônibus vermelhos ali, esqueci os nomes agora, os biarticulados, né? Biarticulado, né? E vendia cartão de visita porta a porta, assim, vendia. E imagina, um piada de 16 anos ali, né? Mas era só a venda ou você produzia? Eu vendia, fazia arte. Tudo. E mandava para imprimir numa gráfica parceira e entregava o produto. Né? Olha, que legal. E era assim, na época, R$120, R$150, um milheiro, assim, né? Era bastante dinheiro para aquela época, né? Sim. Porque hoje o cartão... talvez esteja aí na faixa de uns R$300, R$400 o milheiro. Faz tempo que eu não faço a impressão. E alguns dizem que está fadado aí ao desuso. É poucos que usam, né? A maioria é cartão digital, mas ainda tem. Eu acredito que, do ponto de vista de vendas, é muito bom você sempre ter um ponto de contato, né? Físico ou não, né? Físico ou não, né? Você tem que ter uma forma de engajar ali teu potencial cliente de uma forma que você se conecte com ele, né? O cartão de visita acaba sendo... muito, muito legal, mas também tem esse contexto agora, né, mais moderno aí do contexto eco, né, da coisa, de sustentável, né, daí acaba que a gente, como eu tenho uma empresa também de digital, né, uma empresa de tecnologia, a gente opta por cartão virtual hoje, né, acaba fazendo um cartão virtual, um post. Eu até
abrindo aspas aqui, acredito que o real cartão mesmo de visita hoje é o Instagram, né? Acho que o Instagram do empresário aí, do profissional, é o novo cartão de visita, né? Você produzir conteúdo lá é o novo cartão de visita, né? Interessante mesmo. Então ali, né, desculpa, né, mas com mais ou menos isso, daí fui aí empreendendo, né? Eu lembro do frio da barriga do primeiro mês sem contar com o salário que ia cair lá no dia, né? Eu lembro disso, assim, eu tinha recebido o acerto, né? E, enfim, né? Ali começou a jornada a ser amassado, né? Pelo dia a dia do empreendedor, que não é fácil, né? É ali que a gente é forjado, né? Exatamente. É sentindo na pele a realidade, né? Sim. De encargos, de responsabilidade, né? Isso é um fato, né? Então tem várias complexidades aí, né? Certo. E aí, né? Você me falou com 16 anos, montou um negócio, antes a venda de cartão, mas também você trabalhou na área de marketing, né? Isso, aquele negócio que começou ali com fazer site, fazer cartão, ele meio que evoluiu para uma agência de marketing, né? Uma agência de marketing digital, né? Então a gente começou a produzir sites em escala, né? A gente... nessa agência eu cheguei a produzir mais de 200 sites, assim, né? Eu fiz bastante sites naquela época, assim, era a minha especialidade, né? Cheguei a ter 8 pessoas no time, né? A gente tinha mais uns 4 indiretos, né? Isso já estava morando em São José dos Pinhais sozinho, né? Meus pais, já não estava mais morando com meus pais tinham se mudado, né? Eles foram para Pato Branco, né? Por questões de ser pastor mesmo, né? Meu pai se mudou, daí eu e meu irmão a gente foi empreender lá em São José dos Pinhais. Certo. E aí o que aconteceu com esse negócio? Só pra gente finalizar e daqui já começar a entrar no contexto do assunto. Só pra... Aí você encerrou. Sim. Ali na verdade foi um ciclo que terminou não do jeito que eu gostaria, né? Certo. Ali, um ano antes da pandemia, eu fechei, né? Eu quebrei, na verdade, né? Ali eu falo que eu tive a oportunidade de quebrar olhando para trás hoje, né? Na hora a gente fica abalado, né? Abalado emocionalmente, devendo, né? Na época eu fiquei devendo ali uns 80 mil reais, que se fosse atualizar hoje talvez na casa de uns 150, 160 mil, né? Um moleque ali de 20 e poucos anos. Ali, e você passar disso também, te gabarita, você tratar esse assunto também hoje, a buscar com que isso, não é nem prolongar, proibir que isso aconteça. Porque é o que o empreendedor menos espera é fechar o negócio, né? A gente, via de regra, né, Bacil, os empresários, eles, assim como eu, né, pega lá o acerto do FGTS, né, às vezes, e busca empreender um negócio achando que só aquilo é o suficiente para você empreender. Né? E não é fácil de entender cognitivamente que não é tão simples assim, né? Porque um advogado, um médico vai anos estudar na faculdade, né? Para quando começa a exercer a profissão, às vezes ele está no começo ainda, né? Não tem prática, né? E aí você começou a ideia de mentoria, surgiu daí então ou demorou um pouco mais? Como é que surgiu a ideia de mentor de negócios? Veio uns anos depois, né? Porque daí eu quebrei, fiquei no luto, né? Demorei meses para pagar todas as dívidas, funcionário, né? Ainda bem que ninguém me colocou, né, na justiça, né? Mas demorei, teve funcionário que eu paguei assim 10 meses depois que eu consegui pagar, né? Tributos, coisa nada. É difícil. Assim, né? E daí isso ensina, que nem você falou, né? Isso daí é a escola do empresário, né? Exato. É você passar por esse fundo do poço. Né? Aquilo me ensinou muito, porque enquanto eu estava passando por isso, eu decidi nunca mais passar por isso. E como que eu pude fazer isso? Estudando, né? Sim. Então foi ali que foi um dos períodos que eu mais estudei na minha vida, empreendedorismo, a literatura da administração, né? Acabou te motivando, então. Acabou. Tentando, dar a volta por cima. Isso, vamos fazer esse negócio virar, né? Certo. E daí, logo depois, eu comecei a fazer o negócio dar certo de novo, né? Crescer e tal. E a oportunidade, né, surgiu, eu percebi que isso poderia se tornar ali um negócio, digamos assim, como mentor de negócios, quando eu percebi que eu tinha um negócio pequeno, mas eu tinha vida. Né? Porque isso aqui é importante, né? Via de regra, os empresários acreditam que para ter ali um tipo de liberdade, ele tem que ser um empresário gigantesco, né? Ter lá 30, 40 funcionários, para daí sim ele começar a respirar, né? E ter algum tipo de liberdade geográfica, né? E eu descobri,
né, por estar inserido nesse ramo de tecnologia, de startup, de desenvolvimento de aplicativo, que existe um conceito, né, até que motivou muito e fez um match com a nossa metodologia, que é a metodologia do empresário governante, que o conceito das startups, né, que são as big techs aí, né, vamos falar do exemplo aqui no Brasil, a Nubank, né, o próprio Banks, algumas iFood, né, que são as empresas de tecnologia, elas partem num conceito do mínimo viável. Né? O que é isso? Rapidamente. Né? O mínimo viável é você fazer alguma coisa ou uma grande coisa com nada, ou pouca coisa. E isso é a realidade do pequeno empresário. Né? Porque às vezes ele tem que fazer um negócio dele acontecer sem dinheiro, né? Só com suor. Né? E eu percebi que essa metodologia funcionava muito para o pequeno empresário que está muitas das vezes desatendido. Né? O pequeno, que é o empresário que a gente mais gosta de conversar, é um empresário que está totalmente abandonado. Porque a via de regra, a classe de consultores, né, eles buscam vender para quem tem um patamar financeiro mais específico, né? Um cara que já fez ali, já passou pela curva de aprendizado e às vezes fatura muito mais, então ele pode pagar mais. Né? E a gente busca hoje olhar para o empresário, via de regra, né? Não que a gente não consiga atender grandes organizações, mas via de regra a gente olha para o pequeno que está desatendido. Né? Daí que surgiu a nossa metodologia, que a gente fez um casamento aí, né? Qual que é o nome da metodologia? Se chama Método Empresário Governante. Tá. Isso dentro da mentoria que você presta. Isso, exatamente. E, assim, falando de mercado, como que é a expectativa nessa área? Ela tende a crescer? A busca tende a aumentar? É o início? Já faz tempo que tem? Explica para nós como é que está o mercado de mentoria e que ponto nós estamos nesse momento? Sim. Falando especificamente do contexto de mentor, né? Isso daí acontece... Não é de hoje, então. Não é de hoje, só que era nas salas, né, entre os maiores empresários, né, que se reuniam para um mentorar o outro, né? Então, os chamados masterminds. O acesso era limitado, dessa informação e desse processo. Né? Então o cara deu certo, ele tinha um amigo, ele conhecia um amigo, conectava um amigo e auxiliava. Né? Porque o papel do mentor, diferente do consultor e do coach, é direcionar porque ele já fez. Né? Então, eu já fiz, é certeza que dá certo. Né? Não é achismo, não é metodologia. Não, cara, eu já passei por aqui. Se você fizer isso, você vai dar certo. Confia. Nós falamos no início ali da nossa conversa. E daí, é o papel mesmo de passar o conhecimento adiante. Né? Isso então, vem de décadas atrás. Isso já está dentro da pergunta que eu quero fazer. Para vocês, eu acho que dá para você complementar um pouco mais. O que o mentor faz, então? Eu gosto de entender o mentor como a pessoa que já fez e consegue direcionar quem está no começo ou quer fazer também. Né? Porque o que, via de regra, né, capacita um mentor é saber daquilo que ele está falando. Mas mais do que saber é viver. Né? Porque um princípio que a gente busca lá na nossa metodologia pregar é que a gente não fala daquilo que a gente não vive. Né? E esse é o pressuposto. Né? Então, hoje eu consigo conversar com um empresário menor, né? Porque, cara, eu já sofri, já quebrei, já fiz ali um time crescer, já gerenciei times de até 30 pessoas, né? Então, em outras oportunidades, isso de alguma forma me capacita na prática, né, a auxiliar. Então, daí unindo prática e com conhecimento, com dedicação, muita mentoria também, né? Porque eu gosto de entender que se a gente não tiver um mentor, né, a gente não pode ser mentor. Tá. Né? Em que momento você sugere, né, que o empresário, o empreendedor, ou alguém que vai ser, procure a mentoria? Como que ele pode sentir? Não, é o momento de eu buscar ajuda, seria isso, né? Auxílio para o meu negócio para montar ou aquele que já está acontecendo? Legal. Depende, né? Sempre do contexto, mas via de regra é antes de você começar. Né? Esse deveria ser o correto, né? Para você já iniciar o trabalho.
até é fácil de compreender, né? Via de regra, a gente vê aí empresários aportando 200, 300 mil para abrir uma loja. Isso quer dizer que ele comprou estoque, comprou cadeira, comprou fachada, comprou Sim. mesa. Mas às vezes desses 300 mil reais, 200 mil reais, ele não colocou R$1.000, R$2.000, R$10.000 em consultoria para fazer aquele negócio dar certo, né? Via de regra, é isso que acontece, né? Ele não investe nenhuma porcentagem mínima do quanto que ele coloca de investimento naquele projeto para ter ali habilidades, mentores, pessoas que já passaram, que já fizeram dar certo, instruir ele, para ele errar menos, porque mesmo assim ele vai errar, né? Só que se ele errar menos, ele consegue fazer o negócio dar certo. Perder né? menos também. Perder menos, né? E sofrer também, né? Porque quebrar é complicado. Assim, eu quero tratar em alguns assuntos aqui também, porque parece simples, é simples, mas não deixa de ser complicado e complexo, né? Então, sim. Ouvir você falando se torna fácil, mas para quem conhece e entende do assunto e domina o assunto. Então eu quero colocar aqui como item 1, nós falarmos aqui, tem uma questão que a gente já falou e que já ouvi você comentar, que é sobre a jornada solitária do empresário, né? Isso é um momento onde ele está lá com todo o investimento, com o pessoal, e parece que falta algo. Sim. Muitas das vezes é o conhecimento do próprio negócio que ele tem que ainda ele não absorveu. Então, o que dá para nós falar sobre isso? Pois é, esse contexto, né, via de regra, né, Vacil, a gente entende, é fácil de entender também, né, que quando você abre um negócio, você começa uma empreitada que até os mais próximos no começo te apoiam de alguma forma, mas começa a dar os perrengues, meio que vai ficando as pessoas pelo caminho, né? E você vai empreitando ali até você literalmente olhar para o lado, né? E ver que você tá literalmente sozinho, né? Literalmente sozinho, né? Então a jornada de um empresário, de um empreendedor é solitária, né? E isso tem que estar conectado diretamente com um contexto onde você se reúna, né? Se agregue pessoas, né? E outros empresários para você ter primos pares, que a gente fala, né? Você ter amigos empresários para te auxiliar nos problemas que você possa passar, né? E isso é o que eu vejo que a gente vem construindo aqui na nossa região hoje, né? Que a gente se entende como um ecossistema do governante, né? Que é de fato um grupo de empresários que se reúne dentro de uma sequência ali, dentro de uma loja, dentro de uma metodologia, onde a gente construiu hoje, né, um ambiente seguro, né, onde o empresário pode ir lá expor as suas dúvidas, seus problemas, além de ter ali a comunidade de empresários. Hoje a gente está com 20 empresários na nossa comunidade, né? Ele tem ali empresários que estão vivendo problemas muito similares, eles podem contribuir estendendo a mão. Cara, já passei por isso, né? Além de ter ali a gente como facilitador, né? Tocando, conduzindo a metodologia. E daí, dessa forma, a gente estende a mão para o empresário, né? Que às vezes... Dentro de uma troca de experiência também. Dentro de uma troca de experiência, né? Então, por isso que eu falo que a jornada do empresário, via de regra, é solitária. Então, a gente busca construir hoje um contexto ali para entregar soluções e acolher. Né? E às vezes um leãozinho, né? Vamos fazer aqui um adendo, um leãozinho querendo morder, né? É o nosso sócio oculto, né? É o sócio oculto. Vamos colocar assim, né? Tá certo. Bom, mais um item que eu queria que a gente comentasse aqui. O negócio em si, para alguns, assim, ele é complexo e completo. Mas muitas pessoas acabam investindo demais em paredes, investindo demais em fachada. Outros, não tanto nisso, acabam investindo somente em pessoal, né? E outras situações também, muitas vezes a pessoa busca o conhecimento, mas acaba não tirando isso do papel. Do papel. Sim. Então, assim, dá para dizer que o negócio é uma relação de estrutura, conhecimento e pessoas? Seria só isso? Como que funciona essa conexão de tudo isso para se criar ou se manter o negócio? Legal, né? Eu gosto de definir um negócio como uma coisa que não existe, né?
Para pensar? Para começar. Pensar, né? Porque, vamos pensar, né? Por isso que se chama contrato social, ali, o CNPJ, né? A tua empresa, na verdade, ela existe num papel, né? É uma expectativa. Né? Você faz um contrato social, abre um CNPJ. Certo. Isso é uma ideia, né? É uma ideia. O que realmente acontece dentro de uma organização, eu gosto de definir uma empresa como uma organização, e para ser uma organização tem que pressupor que deve ser organizada, né? Exato. E é meio engraçado, né? E às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Mas isso quer dizer que o que faz um negócio girar, uma engrenagem de uma organização acontecer, são vários fatores, né? Eu acredito que é o propósito, que é pessoas e processos, né? E o propósito é a cola social, o que vai unir todo mundo dentro daquela organização. O certo. motivo de estar ali, né? Eu gosto de falar que ninguém acorda de manhã e fala assim, vou lá para minha empresa, para o meu trabalho ter um dia de fracasso, né? Oba, né? Ninguém acorda, né? Querendo ter um dia de fracasso. Não tem como comemorar uma situação assim, né? Buscar o contrário, né? Exatamente. Então, eu vejo que às vezes os empresários também delegam um pouco essa responsabilidade de achar que só o funcionário tem que ser motivado, né? Mas será que a gente constrói um ambiente que o colaborador quer ser motivado, né? Daí eu faço essa pergunta, né? Daí processos, né? Porque se você não tem processo, o processo é você, né? Eu gosto de falar que se você não tem um processo de como fechar a tua loja às 10 horas da noite, o processo é o colaborador te ligar 10 horas da noite para perguntar como que desfecha a loja, né? Então, se você não tem processo, o processo é você, né? Daí você tem um negócio ali que depende totalmente de você, né? E pessoas é o que de fato faz a engrenagem acontecer, né? E talvez por último, aqui nem gosto de classificar, entra ali a madeira, a parede, né? O equipamento, né? O espaço. O espaço em si. Porque nada disso acontece se não tiver vida, né? Se não tiver energia, se não tiver as pessoas ali fazendo essa coisa acontecer. Esse negócio funcionar que partiu de uma ideia, né? De um princípio que não existia, né? É muito doido isso, né? Voltamos ao assunto. Aí, de tudo isso que nós estamos falando, a mentoria de negócio vem para pegar, destrinchar tudo isso aqui e expor, muitas vezes, verdades, né? Para a pessoa que está dominando ali a organização. Sim. E dizer, olha, esse caminho é pro sucesso, possível sucesso, e esse possível fracasso, ou aqui no meio você tem menos risco, mas não vai ser um sucesso tão grande, ou não vai surgir um fracasso tão próximo. Eu acredito que, assim, na verdade não é que eu acredito, isso é um conceito bem conhecido aí na comunidade da educação, né? Que o sucesso deixa rastros, né? Então, se você, de alguma forma, observar os grandes empresários e conhecer a história dele, né? Ou dela, você vai observar que ela fez algumas atitudes que você estudar outros empresários foi muito parecidos, porque são conceitos, são comportamentos, né? Sim. Então, o papel do mentor, além de entregar assim essa linha de raciocínio de processo, de pessoas, de como contratar, de como construir uma organização, ele também vai auxiliar no comportamento do empresário mediante a organização, que vai potencializar ou não, né, o sucesso daquela empresa, né? Então, sim, dá para dizer que o papel do mentor ali às vezes pode se tornar até crucial, dando alguma dica que eu falo, né, o buraco tá na frente ali, o cara não tá vendo, e você como mentor consegue conduzir que, cara, tá vindo um buraco aí, né? Porque tem, eu não lembro muito, mas vou tentar dar um exemplo aqui. A pessoa chama, né, quebrou um parafuso. E a pessoa mesmo, ela não consegue trocar. Aí ele chama lá o profissional. O profissional vai lá e resolve. E diz assim, olha, é R$1.000. R$1.000 para trocar um parafuso? Não, o parafuso é R$1. Mas saber trocar é 999. Exatamente. Então, é a forma, né, que é aquele conhecimento, Sim, né, sim, que o mentor tem e que vai repassar. Agora, algo que é crucial e que acho que está no meio entre o sucesso e o fracasso, porque todo negócio tem, e eu desconheço um que não, de alguma forma tem, que é a vendas, que é onde é o espaço de você ter o retorno daquilo que você fabricou, que idealizou, processou. Para a gente falar de vendas, né, podemos dizer, até uma que eu já ouvi você falar,
que pode ter o sopro de Deus, né? Um pouco de sorte, um pouco daquele eu nasci, acho que nasci sabendo trabalhar com isso, ou nasci sabendo, ou aquela influência direta da pessoa para que o resultado da venda seja positivo. Vendas, o que a gente pode falar aqui? Muito bem, né? Eu gosto de um conceito que é nada acontece até que uma venda seja feita, né? Se for pensar, nada acontece. Mas se não vender, não vai ter dinheiro para você contratar, para você produzir, para você fazer todo o restante da cadeia, né, de valor, de produção, ali, de entrega, acontecer, né? Então, eu diria que talvez aí estaria entre os top 3 maiores desafios aí do empresário, talvez top 1 aí a dificuldade de vender, né? Porque, via de regra, o empresário mediano, né? E mediano quer dizer que é medíocre, né? Infelizmente é o termo. Ele abre as portas, às vezes faz um investimento, que nem eu falei, de 300 mil, 200 mil, senta atrás do balcão e fica de forma passiva esperando o cliente entrar, né? E ele acredita que quando o cliente entra, por acaso, né? Por isso que é um sopro de Deus, né? Por acaso ele entra dentro do teu negócio, e daí e você, quando está tirando o pedido, né? Porque você não se esforçou de forma nenhuma, né? Você está tirando o pedido, você acredita que aquilo é venda, né? E sim, tem muitos empresários, muitas empresas que às vezes faturam 200, 300 mil de forma orgânica, né? Assim, simplesmente acontece, né? Simplesmente o faturamento acontece. Porém, eu vejo que fazer dinheiro, fazer um negócio dar certo é uma questão estatística, é uma questão processual. Você dominar o processo de venda, que nada mais é do que o fluxo de dinheiro, né? Esse é o processo de venda, né? Se você dominar o fluxo do dinheiro, quer dizer que você vai conseguir saber quando crescer, quando contratar, quando demitir também, quando ampliar, quando fazer um aporte novo, quando buscar investimento, né? Você vai saber se você dominar o fluxo de venda. E nesse sopro de Deus aí, que é pura sorte e tal, para encontrar alguém bom em vendas, é mais o sopro de Deus? É mais a pessoa vir com esse tino mesmo? Sim. Ou você pode pegar qualquer pessoa que de início nem goste de venda e adaptar ela para ser um dos melhores vendedores da tua empresa? Esse é um ponto bem importante, tá? Bem crucial, tá? A gente falar, porque sim, tem determinados perfis comportamentais que não conversam com vendas, né? Aquela pessoa mais tímida lá, né? Aquela pessoa que é para dentro, né? Não é nem introvertida, né? Ela é invertida. Ela vai ter, é lógico que ela vai ter uma dificuldade de vender muito grande. Porém, nada impede, se ela querer, se ela tiver vontade, né, de mudar de vida, ela se tornar uma excelente vendedora, né, ou vendedor, né? Porque eu vejo que os empresários, via de regra, pecam também, né, na hora de contratar um vendedor para ver se o cara tem fome. Porque eu falo que... Fome poderia ser a ambição. É a ambição, a fome de crescer, né? E a comissão, de vender, de fazer dinheiro, né? Se o vendedor não tem essa fome, você já perde muitas características, mesmo que a pessoa seja tímida, né? Porque a vida do vendedor é difícil, né? Você recebe quantos nãos para um sim, né? É meta, é constância, é cobrança. Uhum. Então, eu diria que essa característica de fome, né, é a primeira que você tem que classificar ali, né? Depois processo, né, de você treinar o produto, o serviço, né, de vai transformar essa pessoa, né? Eu acredito mais em criar e construir colaboradores do que simplesmente achar, né? Então, a princípio, de Deus, ninguém é perdido. Ninguém está perdido. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Boa. Bom, mais uma situação aqui que a mentoria pode atuar, além de vendas, que você falou top 1. Eu diria que é o top 1 problemas aí, né? Top 2 seria gestão? Gestão. Acho que gestão Gestão, não necessariamente gestão no ponto de vista de planilha, de administração, talvez gestão de pessoas, né? Que seria o processo, o fluxo ali do começo ao fim, seria de você... O RH, ou eu estou restringindo muito falando em RH? Um RH, vamos falar assim de RH, mas vai um pouquinho mais além, né? Digamos, do sentido de eu saber como contratar, né? De eu saber como treinar aquela pessoa, de eu construir uma organização que faça com que a pessoa se mova, mesmo eu não estando lá como dono, né? Porque às vezes, né? Tem até aquele ditado, né? O olho
olho do dono é o que cresce, o que engorda o gado, acho que é, né, Exato. esse ditado. Tem. Eu acredito nesse ditado, de certa forma, porque realmente a pressão do dono quando ele está no negócio é diferente da ausência, né? Porém, existem técnicas hoje validadas aí, né? E que você consegue construir uma organização que funciona nessa ausência. Essa acho que é o segundo maior problema. Porque se você não vende, né, você não consegue chegar nesse segundo problema, que é como que eu vou contratar, crescer, como que eu vou expandir o meu negócio, né? E por último, talvez, né, você entraria ali os desafios da administração, né? Planilha, contabilidade, né? Imposto, né? Essa complexidade do nosso Brasilzão da vida aí, né? De pagar imposto, saber como que você se comporta de forma legal. Escolher né? o boleto do mês. Exatamente. Quando acontece isso é rotineiro. Tô escolhendo o boleto no mês. O que eu pago? O que a gente responde para um empreendedor nesse momento que ele está lá com 10 boletos, com dinheiro para 6 e 4 fica para o mês que vem? Você escolhe o mais primordial, ou seja, não dá para ficar sem luz, não dá para ficar sem água, eu pago imposto, deixo para depois para parcelar, porque eu acho que é uma dor, né? Uma dor e uma dúvida, né, de você chegar. É claro, eu acho que primeiro você tem que dar o suporte ao profissional. Com certeza. Né, aos colaboradores, que eles não têm... Tem culpa, né? A princípio não tem culpa, mas também se o cara não vende, ele tem um pouquinho direto, né? Sim, entendo. O que dá pra dizer pro empresário nesse momento? Pô, posso falar que sou gabaritado nisso, né? já quebrei aí, né? Já tive que escolher vários boletos aí, né? Tem pós-mestrado já. E eu lembro que quando eu passei nesse período de quebra ali, né? Um dos meus mentores, ele falou, né? Que você tem que ter meio que um top-down ali, né? Um top list ali, né? De quem você vai pagar primeiro, né? Isso. Via de regra, você sempre vai pagar para quem mais precisa. Esse é o primeiro ponto. Então, banco, as pessoas às vezes, não estou falando que você não tem que pagar o banco, né? Mas via de regra, um banco não vai quebrar se você não pagar ele. Concorda? Concordo. Né? Via de regra. A não ser que você seja multibilionário, né? Que realmente vai quebrar o banco se você não pagar. Não é a maioria de todos nós, né? Então, você vai pagar por primeiro quem mais precisa do dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Então, vai estar, via de regra, se for fazer ali uma classificação, o colaborador e os fornecedores que mais precisam, né? Por tamanho, né? Porque se isso não acontecer, se não tiver produto, você não consegue fazer a roda girar. Você avalia o tamanho da empresa, se aquela empresa ela vai suportar a falta do teu pagamento. Exatamente. A empresa é tão grande que não vai sentir quebrar, muita diferença. Agora, aquela empresa ou aquele profissional que está precisando do teu pagamento até para comprar mais comprar mais material para continuar. Sim, até para sobreviver mesmo. Exato. Né? Então, é uma questão mais humana daí. Exatamente. Você começa por aí, né? Daí, logicamente, você não deixa vencer o boleto, né? Você liga antes falando, cara, não vou conseguir pagar o boleto, né? Pô, isso daí é se importar, né? Porque todo mundo conta com um fluxo de caixa, um recebimento. Também. Né? Então, nada mais cortês do que você ligar lá e falar, meu querido, não vou conseguir pagar o boleto, né? Agora, se você está numa situação dessa, o mentor pode entrar nesse momento para te auxiliar. Pode. Faria uma gestão de crise, né? A gente pode ali posicionar para onde se vai, né? Porque via de regra a gente cede pressão de quem grita mais, né? Quem fala mais alto. Quem fala mais alto normalmente é uma grande organização, é um banco, é o advogado que liga lá, né? Te pressionando, né? Esses caras gritam mais alto e às vezes você paga um preço muito caro e o cara que está ao teu lado você às vezes deixa passar fome, né? Sendo que você poderia optar por ele. Gente, né? Não tô falando que você não tem que pagar ninguém, né? Você tem que pagar, né? Tem que pagar, né? Você tem que construir um negócio que seja saudável, que dê lucro para você conseguir pagar todo mundo e colocar dinheiro no bolso, né? Que é isso que importa, né? Então, esse é um momento de crise e difícil. Agora eu vou mais além, eu quero fazer uma pergunta. É o momento de risco da empresa chegar a esse ponto. Sim, sim. Deve 100 e tem 60. Okay. Ou tem 40, tem 80, enfim. Que horas, que momento, que dia que a pessoa que montou o negócio, né, a organização, ela diz assim, quebrei. Quebrar é uma decisão. Quebrar não é um momento. Não é um fato. Porque isso aqui um dos meus mentores também fala, né? Você decide quebrar.
Olha, porque às vezes agora até abrindo aspas aqui, a pandemia ela foi muito difícil para muitos empresários. Né? Com certeza. Só que do ponto de vista, tirando o lado humano, né, que não é isso que a gente está falando aqui, a gente está falando de negócio, de business, né? Certo. Tirando o lado humano, talvez aquele empresário não quebrou na pandemia. Ele já estava quebrado, ó, fazia muito mais tempo. Não tinha Só que às vezes tinha gente comprando, ele estava sobrevivendo. Certo. Né? Ele estava sobrevivendo, né? Só que acontece o seguinte, você quebra quando você decide quebrar porque você já está cansado. Então você já está exausto, né? Então eu lembro que eu já estava uns 8 meses brigando lá pela quebra. O negócio já tinha quebrado, já estava ali sufocado, já estava, que nem você falou, né? Ele tinha entrado nos 60, 30, tinha que pagar 100, né? Isso. E você chega num momento, né? Foi o caso do meu caso, você chega num momento que você já está exausto. Você fala assim, cara, não quero mais. Né? Nesse período, pra você ter uma noção, eu perdi ali os meus colaboradores, porque eles debandaram, né? Sim. Demandaram. Então eu tinha projetos para entregar que eu já tinha recebido. E como eu tive que ir lá entregar, acontece um ciclo ruim aqui, porque você não está vendendo, não está entrando mais dinheiro, então foi só ladeira abaixo, né? Ladeira. Então eu acordava às 6 horas da manhã, ia dormir às 10, meia-noite, todo dia, nessa pegada, na frente do computador, entregando o site, né? Que nem eu estava falando, loja nesse virtual. momento você não estava fazendo uma retirada Não, já. ali eu só estava sobrevivendo. Daí nesse período assim foi momentos bem difíceis mesmo, que eu passei tinha semana que a gente comprava, eu e meu irmão comia arroz e pão, feijão só, né? Teve momentos que a gente, 3 meses de aluguel, já tive a infelicidade de bater o clack da luz e não ligar, porque cortaram. Já cheguei nesse ponto, cheguei lá embaixo, né? Tem gente nos assistindo que se familiarizou, né? Mas agora vai ficar difícil, porque vão instalar o relógio digital, agora é tudo lá do sistema, não tem nada mais. Mas enfim, a gente está colocando aqui pontos difíceis, tempos ruins, sim, dificuldade de pagamento, mas temos o outro lado, que é o sucesso, né? E aí eu te faço uma pergunta. Digamos que a pessoa passou por essa dificuldade, achou o nicho de negócio e já pendeu para o lado do sucesso. Começou a ganhar dinheiro, está fazendo retirada, tudo em ordem, já está fazendo uma poupança, está em ascendência, Legal. Sucesso pleno. E a mentoria? Aí precisa também ou não? Aqui é um ponto importante, né? Manter. Eu falo que... Não é que eu falo, né? Mas a gente... É um conceito aí da comunidade, né? Só um arrogante... É uma frase até forte essa, né? Só um arrogante não tem mentor. Né? Porque se você já sabe tudo, na verdade, você já pode ser arrebatado, né? Vamos lá. Tá pronto já, né? Vou pra cima, já pode me levar. O Elon Musk deve ter mentoria. Com certeza, né? Com certeza, todo momento, porque então. A gente, quando a gente aprende a ser um empresário de sucesso, via de regra, Bacil, os empresários acreditam que eles têm que carregar todos os chapéus da empresa, os chapéus, né? Eles têm que ser o bom em financeiro, marketing, venda, né? Mas na verdade ele precisa ser bom naquilo que ele é bom e contratar pessoas melhores que ele para executar funções específicas. Né? Aqui que entra o jogo. Um Elon Musk, né, que o meu amigo comentou, ele, com certeza, ele não é um melhor astronauta, né? Não é astronauta, não, o cientista lá de foguete, não sei o nome, né? Sim. Por mais que o primeiro, né, o projeto foi ele que idealizou, né? O cara é gênio, é crânio. Mas ele não está no dia a dia lá. Hoje ele tem dinheiro para contratar a melhor equipe do mundo. Exatamente. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente é bom. O que eu sou bom como empresário? Porque a gente começa um negócio, via de regra, por causa de um sonho. Sim. Ou eu fazia aquela atividade em outra empresa, né, na minha carreira, e vou fazer isso. Esse é o primeiro passo. Porque aqui é um segundo erro, né? Talvez um dos outros erros aí, a gente já veio falando vários, né? A entrega do produto é diferente de você ter um negócio de entrega. O que é isso, né? Você fazer bolo é diferente de você ter um negócio que faz bolo. Olha, é uma linha bem tênue. Sim. Só que você ser o doceiro, a pessoa que está ali panificando, fazendo ali o processo de construir um bolo, né? O bolo da Maria. Da Maria. É diferente de ter um negócio de bolos. Porque são habilidades totalmente diferentes.
né? A gente vê aí... O melhor boleiro da paróquia pode não ser o melhor empresário administrador. Não, esse é fato. E o melhor administrador, empresário, não precisa... No ramo de bolo não precisa ser o melhor boleiro. Exatamente. Isso é um fato. É isso. É um fato. Então, isso que as pessoas perdem energia. O mentor, ele entra assim, cara, você tá perdendo energia aqui, bicho. Contrata uma pessoa que às vezes é um estagiário, nada contra os estagiários, né? Sempre entra o estagiário na brincadeira, né? Tem uma frase que eu falo, que às vezes você tá a um estagiário de mais tempo que a tua família. Um estagiário que às vezes você vai dar uma oportunidade para ele começar, né? Vai ali pagar um salário digno de um estagiário, de quem está no começo, e aquele estagiário vai te dar um tempo precioso para você fazer mais dinheiro ainda. Com certeza. Mais dinheiro. Dica importante. Eu lembrei de uma frase aqui, e a gente pode citar qualquer exemplo, mas a lógica é a mesma. A empresa, vamos assim, a prestação de serviço, que tenha lá... que presta serviço de operação de máquina, né? Retro e tal. Legal. A empresa perde o gerente, Sim. que era um excelente gerente. Sim. Né? Então perdeu o gerente. E o proprietário, sócio que não sabe operar máquina e nem muito administrar, mas ele é o dono lá e as coisas estão acontecendo, porque ele tinha um bom administrador e tem um bom operador de máquina. Ele perde o administrador. O que ele faz? Ele entende que o melhor operador de máquina pode tocar a empresa. Retira o operador de máquina da máquina e coloca como administrador. Resultado, ele perde o melhor operador e o melhor... E ganha um péssimo líder. Ou seja, fadado ao fracasso. Isso é clássico, né? Isso acontece muito em time de vendas, né? O gestor lá, iniciante, vou falar assim, né? Tem lá 10 vendedores... E ele precisa agora organizar um gestor de vendas, lá, um gerente de vendas. Certo. Ele não observa habilidades de liderança. Ele normalmente observa habilidades técnicas. O melhor vendedor. Daí você ganha um péssimo líder e perde um excelente vendedor. Né? Isso é fato, isso acontece e é um erro tão... Aí também a mentoria pode auxiliar nesse a descobrir o melhor gestor e não o melhor vendedor para pôr na parte administrativa. Porque o papel do líder, Bacil, é fazer com que os outros façam. Olha aqui, o papel do líder, isso aqui é importante. Legal. É fazer com que os outros façam. Sim. Se os outros não estão fazendo... O porque você está fazendo, você está sendo um péssimo líder. Às vezes ele é chefe, não é líder. Você está mandando e tal e não está conduzindo da forma que deveria. Né? E às vezes a gente no começo, né, às vezes cresce um pouquinho, a gente também, né? Eu entendo o empresário, né? Ele sofreu tanto para fazer o negócio dele acontecer, chegar onde chegou, com tanto suor, com tanto esforço, que às vezes ele tem medo de delegar um pouco mais... Né, de dar uma oportunidade para outra pessoa fazer, e ele acaba se tornando um líder pinheiro, que eu falo. Né? Não sei se você sabe, né? Mas embaixo de pinheiro não nasce nada, né? Ele fala de pinos também, né? De pinos. Acho que é de pinos, né? Pinos, exatamente. Não nasce nada, né? E a gente tem que ser um líder que forma outras pessoas, né? Porque se você não formar outras pessoas como líder, você tá fadado a ter um exército de minions, que eu falo. E aí, exatamente. Boa. Bom, a gente tá quase partindo pro final aqui, mas eu tenho duas perguntas importantes. A gente falou aqui, talvez a gente desmotivou alguém, ou motivou, ou também instruiu para não. A verdade raramente machuca, né? Para quem está pensando em começar um negócio, o que a gente pode falar para essa pessoa? Muito bem, muito bem. As pessoas esquecem do que vai mover um negócio, que é o cliente. É simples assim. Certo. As pessoas, que a gente já falou aqui, via de regra, o cara coloca um negócio, gasta lá 300, 200, 300 mil, só que ele nem perguntou para possíveis clientes se eles comprariam aquele produto, aquele serviço que ele está ofertando. Tudo começa a partir do cliente. Então, se não vai ter cliente, né, é que nem, por exemplo, via de regra, você começar um negócio de alto luxo numa cidade pequena. Não vai ter audiência, não vai ter gente para comprar. Né? A não ser que você tenha uma estratégia de online, regional, de expandir o teu negócio, que você consiga comercializar fora de uma cidade pequena, porque é estatístico.
Né? Quantas pessoas de poder aquisitivo alto vão poder comprar o teu produto? Por exemplo, isso vai se sustentar? Né? Que é básico ali. O McDonald's não abre em cidades menores de 100 mil habitantes. Sim, sim. Não é porque não gosta de pequena cidade, é porque realmente Não o tem negócio não vai estatística. para frente. Não dá nem estatística, né? E fazer um negócio dar certo é estatístico. É probabilidade. E outra, não é de... Vamos dar um exemplo parecido. Não é uma questão de luxo, mas é uma questão de concorrência. Já existe a venda, ou vou dar um exemplo corriqueiro, farmácia. Ou mercado. Já existe o mercado, já existe a farmácia. E eu quero montar mais um mercado, eu quero montar mais uma farmácia. Já não é questão de segmentada, é uma questão de concorrência mesmo, né? Tá acontecendo, né? Tá olhando e tá vendo que dá certo. Da mesma forma, eu vou colocar um mercado que, via de regra, as pessoas precisam comprar o tempo todo, né? Acho que é a maior necessidade, né? Precisa comer, né? A gente precisa comer, né? Então, talvez eu tenha que pensar assim, será que eu consigo nichar? De repente, vou abrir um mercado gourmet, né? Vou abrir um mercado que só vai atender alta classe social, por exemplo. Né? Então, você vai construir toda uma estratégia que vai se desdobrar a partir... Classe social aí. É um item. É um dos itens, né? Um dos itens. Vai desdobrar tudo a partir do público-alvo. Porque o público-alvo... Vamos falar desse exemplo que a gente está falando aqui, né? Do mercado gourmet, né? Certo. O cara do mercado gourmet, lá em Curitiba a gente vê muito, né? Isso, né? Tem vários lá, né? É um cara que você vai ter que ter um estacionamento coberto, você vai ter que ter um lugar ali que seja seguro, você vai ter que ter um ambiente que tem uma musiquinha, um jazz tocando ali, né? Não é aquele negócio tuxe-tuxe, né? Nada contra o tuxe-tuxe, mas é audiência. Você posicionar o teu negócio, construir uma característica que encante estudar, entender e executar. Quem vai comprar. Né? Verdade. Porque se você não se preocupar com a pessoa que vai fazer o teu negócio dar certo, que é o cliente, né, você já começa o negócio dando errado. Dando errado. É verdade. E agora, quase finalzinho aqui, ó. Para ser um empreendedor de sucesso, né? Sem muita delonga aí. Eu sei que não. Não, eu quis dizer o seguinte, muito longa, o quê? Porque precisa de muita coisa. Uma decisão prática, né? Mas assim, eu quero ser um empreendedor de sucesso. Claro, você vai me falar aqui 1 hora e vai faltar tempo. Vixe, bastante. Mas assim, em vias, em regra, o que é essencial para ser um empreendedor de sucesso? Legal. O sucesso ele é dinâmico, né? Para cada pessoa significa alguma coisa, né? Mas eu vou definir o que para mim, né, significa prosperidade. É um conceito que a nossa metodologia prega. Certo. Prosperidade para a gente não é necessariamente ter dinheiro. É você ter tempo para tua família, é você ter tempo para cuidar da tua saúde e você ter tempo para estudar. Isso para mim é prosperidade. Logicamente, se você fizer esse ciclo acontecer, você vai fazer o teu negócio dar certo e você vai ter dinheiro para desfrutar, né? Então, para isso acontecer, Bacil, você tem que dominar algumas habilidades, né? Eu vejo que é muito importante, se você não é o cara vendedor, você tem um vendedor bom no teu lado. Né? Se você não é o cara de marketing, você tem que ter uma pessoa de marketing do teu lado. Né? Se você não é o cara de operação que vai fazer a entrega do produto de forma que vai encantar o cliente, você tem que ter, né, um cara de operação melhor que você. Né? Eu vejo que a gente tem que baixar o ego, sabe? O empresário que quer ter sucesso é o cara que menos sabe. Porque o cara que menos sabe no ponto de vista o cara que sabe tudo, ele, que nem eu falei, ele não precisa mais nada, né? Ele já está arrebatado, já dá para puxar, né? Alguém já pode puxar ele para cima, né? Porque a gente tem que se cercar de pessoas melhores do que a gente para fazer o sucesso dar certo, o negócio dar certo. Tem um vídeo que viralizou, que até eu não lembro o nome, mas vai lembrar. Encontra 2 amigos, um é engenheiro e o outro não fez a 5ª série. Né? Aí o cara diz, pô, burrão, o apelido do cara já era burrão, você lembrou do vídeo, né? E aí o cara de gravata, toda pompa, porque é engenheiro e fez MBA, doutorado e tudo mais, e do outro lado, o apelido do cara era o burrão, que não fez a 5ª série, mas tinha ideias, né? Fazia, brincava com um palitinho na mesa, construindo casinhas e tudo mais. Enfim, no final da história, o engenheiro de gravata estava indo levar o currículo numa empresa de avião
E no final ele descobre que o cara que ele chamava de burrão era o dono da empresa de aviação. Lembrei do vídeo agora. E ele dizia assim, pô, então a empresa é tua. Eu parei de vender carro e tal, construir, tô... Mas então você que faz o desenho do avião? Não, eu tenho engenheiro. Mas então eu vou ter entrevista com você. Não, eu não sei nada. É o pessoal do RH que vai conversar. Tudo ele dizia, não, eu não sei nada, eu não entendo. Sim. Ele se colocava ali como dono do negócio e como um líder, porque ele tinha pessoas para tudo. Pra ele. Porque ele não estudou para isso até então, mas ele desenvolveu a sua habilidade de liderança. Sim. Porque eu acredito, Bacil, que a gente precisa aí unir dentro de uma organização 3 grandes coisas, né? A gente tem que ter um propósito bem definido. O propósito é a cola social, a cola que vai colar as pecinhas que estão ali dentro daquela organização. Então, por exemplo, eu não sei fazer avião. Vamos falar esse exemplo do vídeo. Mas, de repente, eu posso apaixonar um time que vai construir avião e juntos a gente vai construir avião. Eu só sou o dono eu sou maluca que deu o passo, que conseguiu recurso, às vezes colocou a hipoteca lá, isso né, pra rodar. Eu posso não ter o dinheiro, mas eu convenço alguém que tem dinheiro, né? Eu corro risco, né? Porque o empresário é que tá no risco, né? O empresário é que tá no risco, né? Sim. E daí ele consegue pessoas, ele apaixona pessoas por conta do propósito, né? E daí ele tem processos que fazem a coisa acontecer, né? E daí o líder, ele vira o missionário da missão, né? Da visão, do propósito. O cara que vai estar ditando lá, estamos indo para lá, estamos construindo avião, né? De forma encantadora, né? Talvez ele só tenha motivação e a vontade. E o final ele consegue... Ele tem um poder, né? Uma facilidade de unir as pessoas, né? Legal. Em um único objetivo. Porque o líder é a pessoa que faz com que as pessoas façam. Né? Voltando. E isso é o papel do líder. Não preciso ser o melhor engenheiro para construir avião, mas eu posso ser muito bom em fazer os engenheiros que às vezes não se dão bem se darem bem em prol de um objetivo. Isso é ser um líder eficiente, um líder que faz as coisas acontecer. É um líder que faz com que as pessoas façam e as pessoas ainda gostam e amam porque você construiu um propósito para aquela organização e as coisas fluem, né? Isso a gente ensina a nossa metodologia como fazer, né? E a gente orienta aí vários empresários aí da região já, né, a fazer. Qual que é o teu acesso? As pessoas querem ter o acesso a você por onde? Por Instagram, telefone? Sim, hoje você pode entrar no meu Instagram, né, felipe.otelakoski, né? O nosso Instagram, a gente está produzindo conteúdo de forma diária, praticamente. Legal. Lá, né? Acredito que 60%, 70% da semana a gente está produzindo conteúdo, bom, né? Um vídeo por dia. Bons vídeos, eu tenho assistido. Obrigado, né? A gente está ali auxiliando, né, o empresário, né, para o nosso Instagram. Daí tem também o nosso site, que é o governante.academy, né, onde tem mais informações dos nossos treinamentos. Né? E a gente está aqui na região para auxiliar, para potencializar, e a gente tem como propósito, né, fazer com que os empresários prosperem. Né? Esse é o nosso porquê. Isso é bom, isso é importante. Prosperando, todos prosperam, né? De uma certa forma. Do bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra gente encerrar aqui, não tem nada a ver com o tema, mas eu comentei e eu quero fazer essa pergunta. Olha só, lá vem. Depois eu quero marcar essa pessoa aqui, vamos ver. Tá. Mentoria é uma situação, coach é outra, palestrante e tudo mais. Mas tem nesse meio... É uma pessoa que tá repercutindo bastante ações, falas, vídeos e situações. Eu queria uma opinião tua. Lá vem. Quero saber. Né? Olha só. Posso perguntar? Eu vou perguntar. Né? Quero saber a tua opinião sobre o Pablo Marçal. Olha só, o cara me colocou numa saia justa aqui, né? Pois é, né? É complexo a gente comentar sobre o fato, né? Porque... via de regra, a gente... Vamos pensar num engenheiro falando contra um engenheiro e você não é engenheiro. Vamos pensar nessa analogia aqui, que veio na cabeça aqui. Tá? Os dois engenheiros estão conversando sobre termos técnicos, termos da aeronáutica. Vamos falar aqui do engenheiro de avião. E você... eu aqui, de repente, nessa dinâmica, eu sou o porteiro. Vamos falar nessa dinâmica. Tá. Eu não tenho nem contexto para interpretar o que aqueles dois engenheiros estão falando. Então, eu quero que você fique com essa imagem. Certo. Tá? Imagine agora o Pablo Marçal, né, que tem 40 negócios, multimilionário, né,
que ele às vezes sem filtro, querendo ajudar, ele transmite alguns conceitos avançadíssimos de que fizeram ele ser um cara multimilionário. Via de regra, as pessoas não conseguem nem interpretar o que ele está falando, e por não interpretar, olha isso que eu estou falando, por conta do ego, né, por conta de vários contextos do nosso Brasilzão, né? Nosso Brasilzão, a gente, via de regra, não gosta de quem tem dinheiro, né? Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade, né? E, né, várias contextos reforçam essa crença. Com relação a isso. Quem tem dinheiro é ladrão. Quem tem dinheiro roubou, né? Vende droga, né? Sempre tem também essa... pode vir o instinto de ciúme, inveja, né? Enfim. Então, eu entendo que é uma salada de coisa que fizeram aí o Marçal estar passando por quase que um cancelamento, né? Porque realmente... Tá Só que é viralizando, engraçado, muita né? gente É engraçado, né? cobrando ele. Eu fico vendo lá, às vezes, e falando, cara, isso aqui é muito bom, né? Na verdade, me parece que ele tá perdendo um pouco a paciência. Assim, até. Porque eles... Vamos, fale, sabe? Ele quer tanto fazer algo que ele tá um pouco impaciente. Para encerrar sobre ele, né? Ele já tentou disputar... Até, né? a presidência. A presidência, deputado estadual, federal, né? Sim. Pra encerrar, você apoiaria ele, não? Na política ou não? Olha é um perfil? só, cara, não, prefiro não comentar. O cara me colocou nessa daí, né? Bom, esse aqui não estava programado, mas aqui é assim, né? Muito bacana. bem. Olha, a gente tá encerrando aqui de forma descontraída, né? Pra não terminar triste o nosso podcast, né? Não tem problema você não responder, tá? A pergunta foi lançada, daqui a pouco o pessoal comenta aí, tem problema. Quero agradecer a sua participação, né? A nossa companhia de energia nos permitiu gravar. Pra quem não sabe, né? Como que é? Terceira vez, né? Exatamente. Eu estava aqui igual aqueles videoclipe, gravação de novela, tava, né? Mas deu certo. Graças a Deus e a nossa companhia de energia, tá certo? Então, obrigado, Felipe Otelakoski, por vir ao podcast aqui do Bacil. Tenho certeza que para mim, para quem está assistindo e vai assistir, um pouco mais de conhecimento, também saber um pouco mais dessa mentoria de negócios. E eu quero que a pessoa que esteja precisando te procure, que troque ideia. E se a gente for também um mentor de atrair, né, empresários precisando de você transmitir, repassar esse conhecimento para as pessoas realmente que têm oportunidades, estão sem o sopro de Deus, mas precisam de uma influência, que assim seja, e pode sempre contar comigo aqui, Bacil, tá bom? Poxa vida, Bacil, muito obrigado. Acho que foi um prazer bater um bate-papo aqui, né? A gente tentou e até que deu boa. Deu certo, né? Deu certo. Aqui nós persistimos e conseguimos. E foi um prazer, espero que de alguma forma a gente tenha compartilhado com os nossos amigos empresários, né? Os nossos amigos profissionais. E me siga lá no Instagram, né? Felipe.Otelakoski, né? Será um prazer lá ter vocês lá, né, nos seguindo, né? E de alguma forma a gente contribui com o que a gente pode. Maravilha. Grande abraço, muito obrigado. A gente se despede aqui, mais um Bacil Podcast. Com a graça de Deus, com a permissão do Felipe, mais uma entrevista aqui de sucesso. Valeu, gente. A gente se despede, dando um tchau para você e até a próxima. Valeu! Tchau!